Salve nação corintiana, trazendo para vocês mais um giro de notícia do canal do Mineirinho, falando um pouco de bastidores, mercadão da bola, finanças, política do futebol, um resumo completo. Então bora juntos acompanhar o vídeo? Vamos começar sobre o Wendel, tá? O Wendel, lateral esquerdo, 31 anos, deixa o like aqui. Jogador revelado pelo Grêmio, 7 temporadas no Bayer Leverkusen, da Alemanha. Depois das 7 temporadas, ele se transferiu para o Porto, né, de Portugal. Jogador com diversas convocações para a seleção brasileira, tá? E é um atleta que está na mira do Corinthians. O Corinthians abriu negociações com o Wendel, tá? Com os representantes do Wendel. Não é que o Corinthians colocou ele na lista de reforços, porque eu já citei vários nomes que estão na lista de reforços para o ano que vem, nomes que não estão, né? Mas no caso do Wendel, já é uma coisinha mais avançada. O Corinthians fez realmente, né, uma consulta ao Wendel, mas já abrindo, né, negociações para que o jogador venha se transferir para o Timão na próxima temporada. Fabinho Soldado, que está cuidando desse negócio. Eu fiz uma apuração com o Klaus, a gente conseguiu colher a informação de que o Wendel realmente negocia com o Corinthians, com São Paulo, tem, né, sempre as portas abertas no Grêmio, né, que foi o que a gente ouviu, e que o Wendel está muito interessado em voltar ao Brasil em 2025. Por quê? Tá? Porque ele pensa, né, ele visa disputar a Copa do Mundo de 2026. Então, a intenção do Wendel realmente, tá, é voltar ao futebol brasileiro na próxima temporada, e 31 anos, e por isso que ele quer voltar ao Brasil por conta da Copa do Mundo. O Corinthians fez daí os Corinthians abriu, né, a negociação com o Wendel. Ele tem contrato até o meio do ano com o Porto. O que isso quer dizer? Que agora, já em janeiro, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do futebol brasileiro. Agora o Corinthians precisa tentar primeiro vencer a concorrência de São Paulo, né, e outros clubes aí que estão interessados no Wendel, para depois, né, o Corinthians, né, enfim, claro, né, avançar mais em relação ao jogador. O que o Corinthians precisa fazer? Tentar conseguir a liberação do jogador, né, antes do meio do ano, que aí você já começa, tá? Você já começa aí a temporada já com o Wendel ali como titular. Eu acho um grande reforço, porque é o seguinte, é um jogador que teve uma estabilidade muito boa no futebol europeu. Eu não acho que é um jogador velho, hein? Eu não acho o Wendel um jogador velho, tá bom? Acho um jogador interessante, até porque nós estamos falando de uma carência, né, no futebol brasileiro, que é a lateral esquerda. Se não contratar o Wendel, por exemplo, que está livre no mercado, o Wendel joga mais que o Arana, diz o Fernando Gama. Cara, o Arana não joga bola há muito tempo. Não joga bola há muito tempo o seu Arana, tá? Enfim, se não buscar o Wendel, que está livre no mercado, quem chama de velho ou ruim nem deve saber quem é o Wendel. É verdade. O cara é bom, pô, tá? O cara é bom jogador. O Wendel é muito bom. O Wendel para lateral é velho, sim, eu não acho. Vocês não estão achando que é o Wendel que jogou no Corinthians, né, velho? Tô falando do Wendel, né, lateral do Porto. É bom jogador, velho. Agora o Rolleiser, né? O Rolleiser. O Rolleiser é um meio atacante de 24 anos que o Corinthians tem interesse, já não é de hoje, desde quando ele estava no Estudiantes, tá? Aliás, né? Se você quiser vencer na vida, Estudiantes. O Corinthians fez uma consulta ao Benfica, querendo saber a possibilidade de um empréstimo do Rolleiser, Benjamin Rolleiser. O Corinthians ouviu do Benfica,
aquilo. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês as últimas informações exclusivas do Coringão. E vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho da contratação desse goleiro extraordinário, Hugo Souza, que chegou ao Corinthians e mudou o patamar do Timão, fazendo grandes defesas, defendendo pênalti, ajudou o Timão a chegar até na semifinal da Copa do Brasil, até na semifinal de uma Sul-Americana. Então o Corinthians acertou em cheio. E vamos dar os créditos para Fabinho Soldado, porque ninguém, a imprensa, nada, torcedor, ninguém falava em Hugo Souza, que saiu do Flamengo queimado, saiu do Flamengo manchado, porque acabou indo para noitada, se perdeu, depois foi lá para fora, acabou sendo rebaixado, e Fabinho Soldado foi lá, descobriu esse goleiro e trouxe. Tem vez que Fabinho tinha trabalhado com ele no Flamengo, mas ninguém dava nada por Hugo Souza mais. E o Hugo Souza, em entrevista, até revelou que Fabinho chegou nele e falou: quem é o Hugo Souza? É aquele de início de carreira, que dedicava, que trabalhava, ou é o Hugo Souza, aquele no final do Flamengo, que gostava da noite, de uma balada? Falou, Fabinho, agora eu sou o Hugo Souza que quero trabalhar, mostrar trabalho. Eu quero ir, você quer ir pro Corinthians? Quero. E pode ter certeza que vou dar a resposta. E o Hugo Souza deu a resposta. E após o Corinthians fechar aí a contratação à vista de 800 mil euros, o Hugo Souza concedeu entrevista emocionante. Até porque o Flamengo está dificultando o negócio, porque o Corinthians ofereceu 2 garantias e o Flamengo não aceitou. Então, juntamente com a Esporte da Sorte, o Corinthians foi lá e fez a contratação à vista, pagou os 800 mil euros. E na entrevista coletiva, Hugo Souza acabou se emocionando muito ao falar do ídolo Cássio, né? Dizer que sempre acompanhar a carreira do Cássio, ele é muito mais jovem que o Cássio. E, sobretudo, o ídolo maior dele é seu pai, que infelizmente faleceu. Ao ser perguntado desse momento que ele está vivendo, ele acabou se emocionando e foi às lágrimas ao falar do pai aí, que ele tinha uma relação extraordinária, uma relação de família, uma relação de amigo, uma relação de companheirismo. Então foi uma entrevista emocionante do início ao fim. Hugo Souza é um excelente goleiro. O Corinthians está no caminho certo, fazendo grandes contratações. Por exemplo, o presidente Augusto Melo contratou Memphis Depay, que mudou o patamar do Corinthians. Chegou e fez toda a diferença. Depois o Corinthians agora fechou a contratação do goleiro Hugo Souza. Outro cara que vai fazer história no Corinthians. Com certeza, se ele continuar com os pés no chão, como está hoje, continuar trabalhando, se dedicando, o caminho dele é, entre um ano e meio, é chegar à seleção brasileira, porque pega muito, tem boa envergadura, tem boa técnica, leitura de jogo, é um goleiro jovem, que tem toda a chance de ir lá para fora de novo. E o Corinthians fez um contrato aí de 4 anos, então tem um tempo suficiente para o goleiro trabalhar tranquilo e conseguir ganhar grandes títulos no Corinthians, como um campeonato nacional ou até mesmo um campeonato internacional. Por quê? Se o Corinthians classificar na pré-Libertadores esse ano que vem disputará a Libertadores. Então o Corinthians vai ter uma chance aí de ganhar seu primeiro título, né, de nível nacional e internacional. Por quê? O último título que o Corinthians conquistou foi em 2017, Campeonato Paulista. De lá pra cá o Corinthians não ganhou nem mais um título, nem estadual, nem nacional, nem internacional. Infelizmente, mas é a realidade. Muita gente que passou no Corinthians deixou um buraco enorme de dívida. O presidente Augusto Melo pegou o time com déficit muito grande, e ele aos poucos foi organizando a casa, foi arrumando a casa, pagou mais de 30 milhões, né, de dívida que o Corinthians tinha, de salário, direito de imagem, ação de jogador. Depois o Corinthians contratou lá no mandato do presidente Duílio Monteiro Alves o Paulinho, que a Tausa trouxe. Augusto Melo pagou, com menos de 10 meses de trabalho, pagou aí 40 milhões. Corinthians também contratou no mandato do presidente Duílio Monteiro Alves o Luan, deixou uma dívida de 70 milhões. Então o presidente pegou o clube no fundo do poço. E hoje ainda os conselheiros querem um impeachment,
Os conselheiros querem um afastamento do presidente Augusto Melo. Isso é uma brincadeira. Mas Augusto não está sozinho nessa não. A torcida comprou, apoiou, tá apoiando Augusto Melo. O jogador do Corinthians está apoiando Augusto Melo. Muita gente apoiando Augusto Melo e com certeza não vai acontecer esse afastamento e nem o impeachment. O presidente no início começou um pouco perdido, né? O Corinthians era uma bagunça total. Hoje o Corinthians é um time que está se profissionalizando cada dia mais. Então tá no caminho certo. O Corinthians vai conseguir montar um belíssimo de um time para ano que vem. Fez boas contratações, é apenas 10 meses de trabalho, mas é pouco para um time do tamanho do Corinthians. E agora a torcida nessa ação aí extraordinária de pagar a Neoquímica Arena. A torcida do Corinthians vai entrar na história sendo a primeira torcida do mundo a comprar um estádio e doar para o seu time de coração. O Corinthians já está chegando aí a quase 20 milhões de faturamento, a 20 milhões de arrecadação para pagar a Neoquímica. É pouco, porque são 700 milhões a dívida do Corinthians do estádio. Porém, tem 6 meses e eu acredito que o Corinthians vai pagar essa dívida antes de 6 meses, porque a fiel torcida não tem para ninguém, não tem igual. Então, o Corinthians está no caminho certo. É só continuar assim, que com certeza vai reestruturar o clube, vai mudar muita coisa e o Corinthians ano que vem chegou para ganhar título. E aí, fiel, o que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like, se não é inscrito, deixa sua inscrição, ativa a notificação, porque o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo e começa a recomendar para toda a nação. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.